Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, capítulo 4, Ser Feliz, no texto Felicidade Social. Aqui consideram-se todos os seres humanos iguais, não importando cor, etnia, raça, credo, religião, nível social, preparo cultural, poder econômico, cargo político, fama, origem, aspecto físico, capacitação ou habilidade. A pessoa fica feliz em poder ajudar o outro ser humano a ser feliz. Empenha-se em tornar este mundo melhor com pequenos gestos, desde o ato de deixar o banheiro limpo para o próximo usuário até grandes ações, como se mobilizar quando um semelhante ou um povo inteiro estiver sofrendo um revés em qualquer canto do planeta. A felicidade social é a expressão máxima da saúde relacional social, pois se eleva acima das felicidades anteriores. Assim como se regozija com a felicidade alheia, também sente na alma o sofrimento dos homens. É um ser grato, solidário e uma ligação com o próximo transcende o tempo e o espaço, superando diferenças geográficas, ideológicas, políticas, sociais e religiosas. Tolerância, solidariedade, compaixão, sabedoria, não violência fazem parte da felicidade social. Grandes guias religiosos foram suas expressões máximas. É lastimável, no entanto, que a maioria de seus seguidores tenha ficado pelo caminho, caído no radicalismo religioso. Se desde a mais tenra infância os pais começassem a ler para as crianças passagens interessantes e pitorescas dos grandes homens da humanidade e depois estimulassem um pequeno e simples debate sobre a vida deles, provavelmente elas seriam pessoas melhores para si mesmas, para a família, para a escola e futuramente para o mundo. O que não vale é errar na dose e fanatizar o tema. Não seria interessante a criança identificar o que ela fez de bom para qualquer pessoa? Incentivar a falar a verdade sem exageros e reforçar o que ela fez de positivo em seu dia? São medidas que não exigem tanto e produzem grandes resultados. Contribuem para a formação de uma boa autoestima. Os filhos adoram saber que os pais gostam do que fazem. Se eles vivem naturalmente a felicidade social, fazer o bem não importa quem e não fazer nada que possa prejudicar outras pessoas. Seus filhos também a viverão. O importante é que pelo menos uma vez os pais expliquem o alcance de suas atitudes sobre quando os filhos estiverem atentos. Não adianta explicar cada coisa em todo momento, sob o risco de ouvir um aborrecido, já sei, pai, ou outra vez, mãe. Bom, nesse caso aqui, gente, eu acredito que o falar também só não resolve, não. Aqui a felicidade social é o exemplo, né? Até chegar nessa felicidade que nós lemos ontem, a comunitária, eu acho que precisa muito mesmo do diálogo, né? Precisa de estruturar isso na criança de uma forma de conversa, né? Você vai falar que o seu colega precisa ter paciência com ele, porque ele vai demorar para aprender, ele não aprende que nem você, né? No caso do filho, você tem que ter paciência quando ele seca a louça errado, ele vai ter que aprender certo, mas ele vai errar várias vezes antes de secar uma louça, passar um pano, ele vai passar, né? Passa, pula, passa de novo. Então, a comunitária, ele tá aprendendo através do que ele vê, através do que ele ouve, mas a social, a felicidade social, ela é plena, ela é maravilhosa, né? Essa educação para ser feliz no social, ela é maravilhosa, é a perfeição. É fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você, ponto. Né? Isso é uma coisa que Jesus ensinou, não tem mistério nenhum nessa educação. É fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Né? Então você vai tomar as rédeas da sua vida, tendo como um termômetro, tendo como um parâmetro o direito do outro. Você tem direito, mas só vai até onde chega o direito do outro. Né? Você é capaz de ajudar o outro, não só de ter a paciência com ele, mas de também auxiliar ele na jornada. Né? E assim como você também vai ser auxiliado em muitos momentos por outra pessoa que sabe mais do que você. Então, eu trabalhei isso aqui em sala de aula com os alunos em palestras. Então, eu levava pessoas diferentes de comportamentos, educação, cultura, formação, profissão, bem diferentes, bem diversificada, né?
E cada qual que chegava lá, às vezes era um assunto que eu dava para as mesmas pessoas, né? Para as pessoas que eram diferentes, como eu acabei de dizer, no profissional, no pessoal, na cultura e tudo mais, na religião, eu dava o mesmo tema. Cada um ia lá e puxava para o seu peixe, né? Se, por exemplo, eu tive um momento que eu tive que trabalhar o tema de religião. Eu estava com uma aluna na sala de aula, ela chorava porque ela tinha que usar um turbante, ela não queria usar aquele turbante, a mãe, a família era da Umbanda, ou Candomblé, não sei, e eles usavam aquele turbante, e a menina às vezes era obrigada a ir para a escola com aquilo, e ela não queria usar. Ela se sentia discriminada porque ninguém respeitava ela, né? Criança é fogo, qualquer coisa diferente eles tinham barato mesmo. Então para eles era diferente aquele traje, usava o uniforme da escola e colocava o turbante. Então aquilo ali chamava muito a atenção da garotada. E eles tiravam barato dela. Aí quando ela veio para mim, quando ela veio para minha sala, eu via que era muito atrasada na escrita, na leitura, eu falava, meu Deus do céu, mas deve ter algum porquê. Aí eu fui estudando a menina e percebi que a questão da religião empacava um pouco a vida dela, né? Porque ela se sentia retraída diante daquela situação e por se sentir retraída, ela não pedia ajuda, ela não se enturmava com as crianças. Eu sempre fiz grupões em sala de aula. E aí eu falei, não, vou ter que, né, ir lá na ferida. A ferida dela é a religião. Aí eu comecei a trazer padre, trouxe pessoal da Umbanda, trouxe pessoal do Centro Espírita, trouxe budista, pastor. Eu fui buscando. E as pessoas vinham, o assunto na época era Páscoa. Cada um puxou a sua sardinha lá para Páscoa, contou como é que é dentro da sua religião aquilo, né? Como que eles comemoram, se comemoram ou não comemoram. E a menina começou a se sentir mais à vontade. Perante outras religiões, ela se identificou com o evangélico. Aí ela falou para mim, professora, se fosse para eu frequentar uma religião, eu gostaria de ser evangélica. A minha tia é evangélica e eu gostaria de frequentar com ela. Mas a minha mãe não permite, minha mãe quer que eu vá para Umbanda ou Candomblé. Não lembro direito qual era o segmento. Bom, enfim, eu tive que, depois de todo esse trabalho, chamar os pais participarem desse trabalho. Era uma garota só que estava com esse problema. Mas aí o problema de um é de todos, né? Então a gente foi focar isso nela, mas trabalhando com todos os alunos. Trouxe os pais de todos os alunos, nós fizemos todo um trabalho de dinâmica, de respeito, a religiosidade de cada um, tudo. Aí, por fim, a menina, né, acabou aflorando. Ela acabou dizendo, tomando coragem, uma iniciativa dela, de falar que ela gostaria de seguir, né, a igreja evangélica. Aí a mãe não estava muito contente com aquilo, mas a mãe acatou devido ao trabalho que nós fizemos. A mãe falou assim, não, realmente, né? O que importa é ela seguir alguma coisa que leve a Deus. Todas as religiões levam. Agora, qual ela vai seguir? Eu gostaria que fosse a minha religião, mas não quer que ela siga da tia dela, não tem problema nenhum. Então, como a gente conseguiu ajustar isso em família, as outras crianças também participaram do projeto, cada um pegou o seu conhecimento da forma que achou necessário. E aquilo transformou a menina, inclusive, na leitura e na escrita. Porque aí ela sentia firmeza em conversar com os colegas. E os colegas passaram a respeitar ela porque entenderam que ela frequentava uma religião que ela não gostava, mas por imposição da família, né? Hoje, depois de mocinha, eu retornei, encontrei ela em Facebook e tudo, e eu vejo que ela voltou para a religiosidade espiritualista, né? Então, é algo que não está determinado na criança quando ela é pequena, mas ela precisa ter uma base, ela precisa entender o que é daquilo que ela quer, né? Que nem uma criança de 8 anos uma vez virou para mim e falou que ela estava assistindo uma novela, a mulher cortou o peito e que ela queria cortar o peito também. Uma criança de 8 anos nem peito tem. Então, é muito perigoso que as crianças veem e participam quando elas não têm a orientação dos pais por perto. Uma criança de 8 anos falar que está assistindo uma novela daquele nível e que já estava pensando em cortar peito, sendo que ela nem peito ela tinha, né? Que ela não queria ter peito. Então, quando acontece uma situação dessa, o professor, os pais, eles têm que tomar uma atitude. E a atitude é o quê? É conversa, é diálogo, mas principalmente o exemplo, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que colocar ele na ativa para ele entender o que é aquilo ali. Se no caso da menina do peito lá, eu tive que fazer toda uma pesquisa de internet e tal, porque eu não ia trazer pessoas que fizeram cirurgia ou não, porque era assunto de começo, né? Não tinha ainda pessoas próximas vivendo essa situação, então não dava para me trazer alguém e falar assim, olha, eu fiz, me arrependi, eu fiz e deu certo, não consegui.
Geralmente aquele assunto polêmico que gerava numa sala de aula, eu trazia pessoas para falar sobre ele. Pessoas com vários pontos de vista, para que a criança, né, amadureça a ideia e ela ter o ponto de vista dela. Sempre procurei fazer isso. Mas naquele caso não tinha como, não tinha pessoas para trazer. Então eu fui fazer pesquisa, tudo, mandei eles pesquisarem também, casos que deu certo, caso que morreu, caso que não deu certo, caso que a pessoa se arrependeu depois que fez. Entrou na parte de sexualidade com criança de 8 anos, tudo por causa de uma mídia podre que estava passando essas coisas aí, a gente teve que trabalhar. Então não adianta só ir lá e desligar a televisão, porque algum colega vai comentar, né? Então, para a gente chegar nessa educação, com essa felicidade social, você tem que ver o que você tem, né? Enquanto professor, você tem que ver todo o teu grupo. Não adianta querer trabalhar só o catolicismo, mas e aí, quem não é católico? Não adianta querer trabalhar só o hétero, porque lá tem famílias mescladas que tem homo. Então, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que mostrar os pontos de vista, não determinar o que a criança deve querer ou não. O que está acontecendo muito na educação hoje, infelizmente, é uma educação lacradora que a gente fala, né? Ela coloca algumas situações para as crianças como se aquilo ali fosse verdade, e ele tem que acreditar e ele tem que sair formado. Eu lembro que meu professor de filosofia, meu professor de educação moral, ele sempre falava essas coisas. Formação. Forma, né? Lembra o quê? Aquela base que a gente utiliza para colocar massa de bolo e colocar no forno, né? Então, ela pode ser retangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda, é uma forma. Do jeito que eu coloco ali, o bolo sai. Então, na escola, eu procurei não formar aluno, né? Porque se eu pegasse as minhas ideias e jogasse para eles e falasse, ó, eu quero que vocês pensem como eu tô formando o aluno. Eu tô lacrando ali, né? Daquele jeito ali acabou, não tem para onde correr. Não, você vai estudar 10 questões e 5 vai cair na prova e é isso aqui que vai cair. Aí quando você faz uma pergunta lá, dê a sua opinião, né, lá na prova, coloque a sua opinião. A criatura coloca a opinião dela, você coloca errado. Por quê? Porque a opinião dela não é a sua opinião. A opinião dela tem que ser igual à sua. Então essa questão da formação do aluno é muito perigosa, né? Porque você, dependendo do professor, o tipo de aluno que está sendo formado ali. Os pais também têm que ficar de olho nisso. Né? Que tipo de professor que está tendo na sala de aula para o teu filho. Porque quando eu falo aqui, nesse canal, eu estou falando direto para os bons professores, porque os bons vão me ouvir. Os que não são bons, eles vão falar assim, essa mulher só fala besteira, ela está lá na época do dinossauro. Não é passado você ser bem educado e transmitir o bom conhecimento dentro dos princípios e valores. Isso não está ultrapassado. Infelizmente está decaindo, mas não está ultrapassado, né? E está decaindo devido aos governos que nós temos aí, que são de corrupção, que são de extorsão, que são governos que só enxergam o próprio umbigo, né? E que estão ligados, inclusive, à marginalidade. Então, nós estamos muito bem servidos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se de lá para cá não dá para mudar, é daqui para lá que muda. E quem é que vai mudar daqui para lá? É o professor. É o pai, é a mãe, é daqui para lá. Se a gente esperar que um governo sério venha trabalhar a favor das nossas crianças, senta e fica aí esperando. Porque não existe isso. A grande parte dos governos, não estou falando só desse que está aí, não. Eu trabalhei foi mais de 32 anos. E a grande parte dos governos entra e sai governante, entra e sai prefeito, e a gente vê a mesma coisa. História para boi dormir. Vamos fazer um projeto mirabolante. Vai lá, tira foto do projeto todo, bota na imprensa, bota para a cidade inteira ver, bota para o estado todo ver. Prêmio não sei do que, prêmio não sei do que lá. Aí quando você vai ver, o que foi feito pelo aluno mesmo? Nada. Foto, só fotinho, né? Pega o aluno, a coisa mais fácil que tem é você registrar o desenvolvimento de uma criança. Você pega a criança lá, sentada, fazendo uma atividade, ela não está fazendo, ela só está segurando o lápis e o caderno, porque se ela movimentar a foto sai ruim, então finge que ela está lá, segurando o lápis e o caderno, tira uma foto, olha lá que bonitinha aquela sala de aula, o aluno está desenvolvendo.
registra dessa forma. E quem vai saber se era um desenvolvimento mesmo ou se era uma foto armada? Não dá para saber. Se é vídeo ainda dá, mas uma foto não dá. E o que mais tem nesses governos podres é registro falso sobre o desenvolvimento de aluno. Se vocês forem ver os gráficos que tem de aprovação de aluno e a realidade dessas aprovações, vocês ficam de cabelo em pé, mais do que o meu. Porque o índice de aprovação é pelo básico, do básico, do básico, é o mínimo do mínimo que é exigido. Não precisa exigir muito da criança. Ela escreveu AAI, nossa, ela escreveu abacaxi, gente, que bonitinho. Não funciona, né? Pelo menos para mim, não. Então, toda vez que eu retia alunos que escrevia AAI, eu era recriminada. Aquela professora dura, aquela professora que, nossa senhora, só ela que dá problema. Ah, mas a aprovação é automática. A aprovação é automática e o desastre é automático também. Ih, mas como que a gente vai fazer? É lei. Ah, mas toda lei tem brecha, gente. Se não fosse assim, os caras que matam aí não estavam soltos na rua. Se não fosse assim, um presidente não estava no poder. Toda lei tem brecha. Esse presidente que nós temos aí, infelizmente, o que ele é? Ladrão. E é nosso presidente. Então, toda lei tem brecha. Se não tivesse brecha, o cara não estava aí. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas dá trabalho, né? Para o professor reter o aluno, para o professor acompanhar, porque eu não vou olhar para a cara do Joãozinho e falar assim, não sabe nada, eu vou reter ele. Primeiro eu vou tentar tudo que eu posso para que esse Joãozinho aprenda. E vou registrar tudo que o Joãozinho faz, desde um ditado diagnóstico até os ditados que são como que fala? Eu tô fora da sala de aula, os nomes eu vou esquecendo, mas aqueles que a gente vai fazendo todo dia. Eu tinha carinha que tinha dificuldade, que eu fazia ditado com ele todo dia, para ver se um dia para o outro ele não melhorava. Né? Atividades contínuas, as avaliações contínuas, eu dava posso falar a palavra, mas eu dava um monte de coisa pro Joãozinho fazer. Aí se o Joãozinho não desenvolvia, aí era a hora de eu me documentar, fazer o relatório, tem que mandar para psicólogo, tem que mandar para psiquiatra, tem que mandar para fono. Eu ia vasculhando para ver que tipo de especialista podia abrir a caixinha do Joãozinho. E encaminhava. Muitas vezes que eu encaminhava, a mãe virava para mim e falava que a senhora é a professora dos loucos, porque só a senhora que manda para psicólogo, ué, você precisa, e eu não sou especialista. Como é que eu vou saber o que o Joãozinho tem? Porque eu já estou dando tudo aquilo, as condições para ele aprender. Ele não aprende. Então alguém tem que ver o que está acontecendo com o Joãozinho. E vai ser a área clínica, não a área educacional. Tanto é que eu defendo demais. Toda escola, ia ser pouco ainda, hein? A minha defesa ainda é pouco. Toda escola deveria ter um psicólogo para cada período. Ia ser pouco ainda, ia ser muito pouco. Mas já ajudava a equilibrar um pouco esse jogo que a gente tem diariamente de tentar descobrir o que uma criança tem e o professor não vai saber dizer. Então eu defendi isso a vida toda, mas não adiantou. Quem sou eu para defender alguma coisa? Tinha que ter um psicólogo por período. Se a escola tem 3 períodos, 3 psicólogos, um para cada período. São 5, 6 salas, pode ter certeza que ainda ia ser pouco. Para fazer os exames com psicólogo, acompanhamento com psicólogo. É o que a criança precisa. Ah, mas na nossa época lá, tantos anos atrás, não precisava nada disso. Na nossa época era bem diferente. Né? Existiam os casos de deficiência, de defasagem escolar, existia. Mas existia uma outra educação que os pais davam. Agora nós estamos associando deficiências que os alunos estão vindo com mais uma educação do parafuso de geleia, que a gente estudou aqui. Aí a corda afrouxou. A criança vai para a escola. Antigamente o nosso pai e nossa mãe, principalmente a mãe, ela estava em casa, o pai saía para trabalhar. Você chegava em casa com o caderninho, a mãe falava assim, antes de tomar o café, deixa eu ver seu caderno. Você chegava em casa, a mãe não deixava você nem comer. Primeiro vê caderno. Aí ela vê o caderno e essa letra aqui, como é que tá isso? Não, você vai apagar e vai fazer tudo de novo. Por que você não respondeu isso daqui? Ah, porque não deu tempo, né? A maioria da criançada fala, professora apagou, não deu tempo. Ah, tá, então você vai ler isso e vai responder agora que eu quero ver isso aqui. Quando você terminar isso aqui, aí nós vamos almoçar, aí nós vamos tomar um café. E se você não terminasse, o corpo comia, não era isso? Né?
E se você fosse para a escola e a professora falasse, ó, o fulaninho ficou aqui conversando durante a aula. Eu lembro que uma vez eu era uma aluna comportada, eu não dava problema de comportamento. Mas uma menina, que sempre tem, né? Uma menina atrás de mim, Patrícia, eu levava aquelas borrachinhas cheias de desenho, né? Que era cheirosa. Aí a menina atrás de mim, Patrícia, deixa eu ver a borrachinha. Aí eu peguei a borrachinha e fui virar para dar a borracha para a menina cheirar a borracha. A professora viu. Eu tava fazendo cabeçalho. A professora não falou nada comigo. Na hora da saída, minha mãe lá na porta. E aí, professora, tudo bem? Tá tudo certo? Patrícia, tá tudo certo na sala de aula? Ah, Patrícia hoje tava conversando na sala de aula. Eu não tava nem conversando. Mas eu fui apanhando gostoso. Da escola até em casa. Eu falei, nunca mais eu deixo ninguém chegar perto da minha borracha. Porque eu não tinha falado nada, não tinha feito nada, só tinha mostrado a borracha. Tinha virado de lado só. Hoje em dia, a molecada joga carteira, leva faca, leva arma, mata professor, mata o colega e sai pela porta da frente da delegacia dando risada. A educação hoje é outra completamente diferente. E aí? O erro tá onde? Então, pra gente chegar nessa felicidade social aqui, é rotina numa sala de aula. Tem que ter uma rotina. Quando eu falo aqui sala de aula, eu falo para os professores. Os bons professores têm que ter uma rotina, trabalhando princípios e valores na sala de aula. Em casa, não é diferente, pai e mãe. Tem que ser dado para o filho os tijolinhos da paciência, tolerância, da perseverança, da fé, da coragem, da união, da amizade, do amor. Tem que fazer esse tijolinho todo dia em casa. Todo dia. É uma construção na vida dessa criança. Ela sem moral, ela sem os princípios básicos de valor, essa criança não tem autoestima. Para ela tanto faz como tanto fez aprender. Não faz sentido nenhum para ela ir para a escola e voltar para casa. Não faz sentido ela, o que você quer ser quando crescer? Você vai ser médico, doutor e tal. Para ela tanto faz, porque o pai trabalha na roça e ganha dinheiro do mesmo jeito. Eu já tive aluno que falava assim, eu não sei por que eu tô aqui. Porque meu pai trabalha com enxada. Minha mãe trabalha com enxada. Adivinha, professora? Eu vou trabalhar com enxada. Então, para ela, não entrava na cabeça dela que ela podia mudar o rumo da vida dela através dos estudos. Ela não estava preparada para isso. O pai e a mãe só falavam de enxada. Dá para entender isso? Então, a criança não tem que ser feliz egoisticamente. A felicidade não pode ser só para ela, tudo para ela. A felicidade não pode ser só da família. Dane-se o outro. Se o meu filho fez isso, professor, imagina, lá em casa ele não faz. Então essa daí é a felicidade familiar, né? O outro é que é o problema. Na família dele não é problema nenhum. A felicidade comunitária é um passo maravilhoso. Você já começa a enxergar os outros em volta. Mas a social, como a gente já tinha falado ontem, né? A social é a perfeita, gente. É essa daí que é a perfeita, né? A gente tem que atingir essa felicidade, que é o todo, né? Todo mundo tá no mesmo barco. Se esse barco afundar, todo mundo vai junto. Nós vivemos num planeta que chama Terra, mas podia dar o nome de Titanic. Que se ele afundar, todo mundo vai junto. Então, se a gente não cuidar desse planetinha aqui, se a gente não cuidar do nosso meio, não é, o cara que fuma lá, ele tá morrendo porque ele tá fumando. Não, ele tá jogando fumaça pra mim também, eu vou morrer junto com ele. Sem tragar. O cara que usa droga, o problema não é só ele que tá usando droga. Ele rouba, ele mata, ele estupra porque ele tá drogado. Ele fere a família dele, ele bate em alguém que ele nunca viu na vida. O cara que tá drogado lá, o problema não é só dele, é de todo mundo. Agora mesmo eu vinha na avenida com o Uber, eu e meus casos de Uber, né? O rapaz estava dirigindo direito aqui, tem duas pistas, ele estava aqui do lado esquerdo. O lado esquerdo geralmente tem que andar mais rápido, né? Mas estava um trânsito, então ele estava andando devagar atrás de 2 caminhões. E tinha um cara aqui da direita. Aí faz aquela... Eu não sei como é que é o nome disso, que eu não entendo muito de trânsito, mas chega um momento que a linha da direita aqui, ela termina, né? A pista do lado direito terminou e o cara queria entrar pro lado da esquerda. Só que quem é que tem que esperar? O cara que tá na linha da direita, porque a linha dele é que terminou, a pista dele é que terminou. O outro tava na linha certa, na pista certa. Pois esse cara que tava na direita, ele simplesmente entrou no meio. Na hora que ele entrou no meio, eu fechei o olho e falei, bateu. Por Deus que não vinha ninguém
na contramão. E o carro que eu tava se jogou na contramão para o indivíduo entrar. Questão de segundos. Então o problema do cara que dirige mal não é só dele, é de todo mundo. Ele coloca em risco a vida dele e dos outros. Então as coisas para darem certo nessa convivência social que nós temos tem que começar em casa. O outro, aquela criança que está dentro de casa, ela tem que enxergar, a vida não é só ela. Tem ela e tem um amigo na escola. Tem ela, o amigo da escola, a família do amigo da escola. A família do amigo da escola vive num bairro, numa cidade que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro do mundo. Então todo mundo tem que se enxergar. A dor de Santa Catarina é a nossa dor. A dor que teve em 2014 no tsunami é nossa também. A dor do Covid levou centenas, milhares de pessoas daqui para outro mundo, é a nossa dor também. Quando uma pessoa escreve luto no perfil do WhatsApp, a dor dele é a nossa também. É nosso amigo. Se ele está sofrendo, a gente sofre pelo amigo. A gente não sofre por quem partiu, porque a gente não sabe nem quem é que partiu, mas a gente sofre pelo amigo que está sofrendo. Então esse é o social. É você se colocar no lugar do outro. É você trabalhar a mente do teu filho ou do teu aluno, que ele entenda que o outro existe e que o outro é tão importante quanto ele. E isso é um trabalho muito sério. E não é uma coisa assim, fazer uma atividadezinha aqui já vai entender. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Em casa e na escola, todo dia. Aí vocês vão ver lá fora o reflexo. Não vai ter mais problema no trânsito, não vai ter mais problema de fogo, não vai ter mais problema de gente matando, de gente morrendo. Mas é todo dia.